Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas então aqui ele conta agora o meu currículo. Insensato, né? Quando você apresenta o currículo, imagina você chegar numa empresa para arrumar um emprego. Ah, pois não. E qual a sua experiência? Bom, eu num outro tempo, eu era insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odioso, odiando com os outros também. O entrevistador fala assim, pode cair fora daqui, meu, tá louco. Não queremos uma pessoa assim com um antecedente tão ruim. Pois é. Mas o que Cristo veio salvar? Pecadores. Cristo veio pagar os pecados de pecadores, de pessoas com péssimo antecedente. E se você não se reconhecer dentro dessa lista de maldades que tem aqui, não tem salvação para você. As pessoas pensam, não, eu tenho uma vida santa, uma vida boa, eu posso chegar diante de Deus e falar assim, olha, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei os pobres, construí um asilo, dei comida para os presos, fui na rua aquecer os mendigos e tudo isso. O Senhor fala assim, mas e o que você conseguiu fazer com os seus pecados? Ah, Senhor, eu não tenho pecados, eu procuro não pecar. Ah, é? Até parece. O seu cérebro parou de funcionar quando? Porque nós pecamos até em pensamentos. Então, a condição para você ter o perdão é que você reconheça a sua condição de pecador, de insensato, desobediência, extraviado, servindo a concupiscências, de deleites, vivendo em malícia, em inveja, etc. Tem até uma história que o rei foi visitar a prisão. Aí ele passava cela por cela, perguntava, por que você está aqui? Olha, majestade, foi um erro judiciário, eu nunca fiz mal para ninguém, não sou culpado, cometeram um erro lá no meu prontuário e botaram aqui, mas eu não era para estar aqui, eu não pertenço a esse ambiente tão vil aqui. Foi no outro, e você? Ah, eu também, não fiz nada de errado, majestade, eu sempre fui uma pessoa honesta, trabalhadora, pai, responsável pelos meus filhos, marido ideal. Chegou numa outra cela, e você? Olha, majestade, eu estou aqui porque eu sou um criminoso. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz as coisas mais péssimas do mundo, as mais vis. Aí o rei chamou, guardas, venham cá, tirem esse homem daqui, põe ele na rua porque senão vai estragar os outros. Os outros são tão bons, esse cara aqui é um câncer no meio da prisão. Tira ele daqui depressa, manda embora, manda para casa. Então é assim, o cristão ele é o pior dos piores. E se não se considerar assim, não tem salvação. E aí quando fala aqui que eu era tudo isso no versículo 3, aí vem o mas. Mas bom esse, não? Esse mas que a gente usa, às vezes, como eu dei o exemplo lá, que a ninguém infamem. Eu não queria falar nada dele ou dela, mas aí é o mas pecaminoso, né? Mas esse mas aqui é o melhor que a gente poderia ouvir. Depois de falar esse currículo horrível, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ouviu aí? Porque ainda tem gente que acha que suas obras de justiça irão atrair o amor e a benignidade de Deus. É um engano. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A salvação parte de Deus. Partiu de Deus a salvação para nós, para conosco. Ninguém vem a mim se o Pai antes não o trouxer, o Senhor Jesus falou. É preciso que o Pai nos dê ao Filho, para a gente aí ir ao Filho. Porque muita gente diz assim, não, eu um dia vi esse negócio de cristianismo aí, ó, do Evangelho. Eu falei, isso é para mim, eu
eu estou achando que realmente é meu perfil, porque são pessoas muito boas, muito honestas, muito corretas no seu trabalho, então eu vou me converter também, porque eu tenho todas essas qualidades, já nasci bom. Minha mãe sempre falou que eu era o melhor menino do mundo. Quando saía o desfile de 7 de setembro, minha mãe dizia assim, olha lá, o meu filho é o único que está marchando com o passo certo. Então eu sempre fui correto. Nunca fiz nada de errado. Esse aí nunca vai crer. Esse nunca vai entender. Porque não é pelas obras, nossas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deus olhou para nós e se compadeceu. E teve pena de nós. Teve dó de nos olhar nessa condição tão degradada que nós somos, porque ele olha com máquina de radiografia. Ele faz uma radiografia do ser humano. Ele não olha pelo o exterior só. Não adianta você maquiar, que Deus olha por baixo da maquiagem. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é a grande diferença que ocorreu conosco. Ele nos salvou, não pelas nossas obras, de maneira nenhuma, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Isso partiu de Deus, né? Isso partiu de Deus. Tem um versículo em Efésios 2, no versículo 9, ele fala assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No céu não vai ter ninguém batendo no peito. Fala assim, eu estou aqui porque eu fui bom. Não. De jeito nenhum. Ou falando assim, eu estou aqui porque eu fui canonizado. O Papa me canonizou. Não. Ninguém pode tirar as manchas do outro. Ninguém pode sacrificar-se pelo outro para salvar o outro. Ninguém pode salvar o outro. Só Cristo Jesus. Em Romanos 3, versículo 20, diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, diante do Senhor, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso aqui que muitos sabatistas, judeus, judaizantes, legalistas não entendem. A lei foi dada como padrão, não como salvação. Se olha para a lei e fala assim, estou lascado, porque eu não consigo guardar isso aí. A lei foi dada para nos condenar, porque a lei é pura, é santa, mas nós não somos por natureza, né? Então, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E lá em Romanos 4, um capítulo à frente, versículo 4, ele diz assim, ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou tributada ou dada como justiça. Olha o detalhe, Deus justifica o ímpio, Deus não justifica o bom. Aquele que crê naquele que justifica o ímpio. E outra coisa, quando fala que aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão ou a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Por quê? Porque se eu achar que alguma obra minha me faz merecedor de uma recompensa de Deus, eu estou dizendo que Deus me deve. Eu estou fazendo de Deus meu devedor. Eu estou achando que vou chegar no céu e falar assim, Senhor, olha lá, ó minha vida lá como foi legal, ó. Olha quanta coisa boa eu fiz. O Senhor me deve, me paga aí. Loucura, né? Loucura. A gente trabalha por salário. Quando você trabalha, no dia 2 do mês, o patrão já deve para você. Já pensou nisso? Mas não vai cobrar que ele vai mandar você embora, né? Não é assim. Nos Estados Unidos, o salário é semanal.
você recebe toda semana o pagamento daquela semana. Não é que no Brasil que é mensal. Lá é toda semana, você recebe o pagamento da semana. Porque você já trabalhou, o patrão já deve a você aqueles 7 dias. Ele está devendo. Mas Deus não deve nada para ninguém. E você não pode nem querer pensar na possibilidade de cobrar de Deus por alguma bondade que você fez. Porque se você fez alguma bondade, isso foi porque Ele capacitou você. Ele, por graça, vai te dar o prêmio, a recompensa, por graça só. Tudo vem unicamente pela graça. E mais em Romanos, aqui, capítulo 9 também. Quem não pegar isso aqui hoje, não pega nunca mais, hein? Olha só. 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. As Olimpíadas estavam aí, né? Pensa num corredor. Pensa num corredor fraquinho. Dá uma partida lá, o cara vai, solta, dá o tiro lá. Ele vai sair correndo, mas ele está tão fraco que ele não consegue dar um passo. Aí vem um vento muito forte, pega ele pelas costas e leva até o fim da corrida, essa ventania, que só pega nele, né? Senão não dá certo minha história aqui, tá? É fictícia. Mas pega nele. Quando ele chega lá, ele rompe a fita na chegada. Alguém pode falar assim, cara, você corre. Não fui eu, foi o vento. Foi o vento que me fez chegar aqui. Isso é graça. Isso é graça. Então, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E também em Romanos 11, diz assim, ó, se é por graça, já não é pelas obras. Porque você está tentando se salvar por boas obras. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Percebe? Se imagina que você me convide para um jantar na sua casa. O que é convidar uma pessoa para um jantar? É exercer misericórdia, compaixão e graça. Você não pede para a pessoa trazer. Não fala, ó, vem jantar em casa, mas ó, traz os pratos, traz o arroz, o feijão, o frango, o macarrão, a salada, traz tudo. O cara, meu, para isso eu janto em casa. Não vou na sua que eu janto em casa, já fico aqui. Não. Como é que fala uma pessoa que convida? Ah, preciso levar alguma coisa, que é convidada. Preciso levar alguma coisa? Não se preocupe. Tudo já está preparado. Eu já mandei fazer todos os pratos, está tudo lá preparado. E aí você vai. Isso é graça. Isso é graça. Quando a pessoa não tem o que levar, melhor, mais graça ainda. Maior é a graça. E aqui, se a gente continuar mais um versículo, em Gálatas 2, no versículo 16, ele diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Quantas vezes ele repete isso, né? Porque tem muita gente que não entende isso. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Simples assim. E Gálatas 3, versículo 11, fala, evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós só podemos ter vida pela fé, nunca pelas obras. As boas obras são consequência, né? Quando a gente lê no versículo 1 aqui de Tito capítulo 3, versículo 1 diz assim, estejam preparados para toda boa obra. Ele vai continuar mais para frente, lá no versículo 8, ele vai repetir isso daí. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que,
os que creem em Deus, ou seja, aqui fala dos convertidos, os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então as boas obras são uma consequência de uma conversão já feita, e não o gerador da conversão. Não. Tem até uma história interessante que aconteceu na época da Reforma Protestante, 1500 por aí. Um homem muito rico estava desesperado com a condição da sua alma. E ele procurava em todo lugar alguém que soubesse como que ele podia ser perdoado dos seus pecados e ter a certeza de vida eterna, o que ele tinha que fazer. Então ia numa igreja lá, o padre falava, não, sim, tem que dar esmola, o senhor tem que ajudar os pobres, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo, mas ele fazia, mas ele não sentia paz. Ainda assim, a sua alma estava aflita, atribulada. Até um dia alguém falou assim, olha, tem um pessoal aí, da tal de reforma, que parece que eles têm essa paz. E por que você não vai procurar um deles? Aí foi procurar um lá, tinha um lá, deram o endereço de um, ele bateu na porta, o cara abriu a porta e falou assim, olha, me falaram que você tem paz com Deus e você sabe o que eu tenho que fazer para ter paz com Deus. Ele falou, olha, amigo, sinto muito, você chegou tarde. Mas como assim? Eu faço qualquer coisa, estou disposto a pagar qualquer coisa, a dar toda a minha fortuna para ter paz com Deus. O que eu preciso fazer? Não pode fazer nada, você chegou tarde. Mas como assim que cheguei tarde? Você chegou porque há 1500 anos atrás teve um que já fez a paz com Deus. Fez as pazes com Deus no seu lugar, morrendo na cruz para levar os seus pecados. E aí, fazer as pazes daquele que crê com Deus. Agora, tudo que você tem que fazer é crer. É crer nele, que levou os seus pecados. Crer em Jesus, que levou os seus pecados na cruz. Olha que coisa. Quanta gente desesperada por aí, vai à igreja, vai não sei aonde, vai atrás de pastor, de padre, de bispo, de milagre, de santo, de santa, e não tem paz com Deus, porque não entendeu ainda que as pazes do ser humano com Deus, não tem aquele negócio, vamos fazer as pazes, era assim que fazia, né, com 2 dedinhos assim, vamos fazer as pazes, 2 pessoas que brigavam, vamos fazer as pazes. Essas pazes com Deus foram feitas lá há 2000 anos, e agora o que Deus pede? Que creia em Cristo, que creia que já foi pago o sacrifício, que já foi consumado o sacrifício, o sangue foi derramado, o culpado pelos meus pecados morreu. Como assim o culpado? Jesus. Ele foi feito pecado no meu lugar. E ali ele foi castigado por mim, não com pregos nas mãos e coroa de espinhos na cabeça, ou chibatadas, não. Ele foi castigado durante 3 horas pelo próprio Deus, a quem ele clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele ficou sozinho, em trevas, sofrendo pelos meus pecados. Ali ele foi feito pecado no meu lugar. Ali foi resolvido de uma vez por todas. Ali o fogo do juízo de Deus já caiu. Eu sempre costumo dar o exemplo de que a melhor maneira de você escapar de um incêndio florestal, porque um incêndio florestal, aqui em Limeira, na região aqui de Limeira, tem os canaviais, e muita gente já morreu em canavial por causa de queimadas. Porque às vezes o cara ia numa festa, enchia a cara, depois ia dormir no meio da cana, né? E não sabia que à noite os empregados da fazenda iam botar fogo na cana para colher no dia seguinte, porque eles queimavam. Hoje é proibido, mas eles queimavam, eles pegavam, estava uma noite com muito vento, o que eles faziam? Punham fogo no canavial, e o vento era muito, então o vento levava logo o fogo e queimava só a palha, queimava só as folhas. Porque a folha de cana, quem já entrou no canavial de manga de camisa curta, sabe que aquilo corta que nem navalha, né? Eu me lembro até de uma irmã em Cristo, de uma certa denominação muito rigorosa, muito legalista, me escreveu uma vez, ela cortava cana. Ela trabalhava isso com
30 anos atrás, ela escreveu. Ela trabalhava com corte de cana e o pastor proibia ela de pôr calça comprida. Porque ela ia para o inferno se vestisse uma calça comprida. Tinha que vestir saia, inclusive quando cortar. Ela falou, irmão, eu vou cortar, eu vou trabalhar, eu volto com as pernas todas cortadas, com traços de sangue, porque não tem jeito, se andar num canavial, ele corta, é uma navalha aquilo. Põe luva, põe chapéu, põe um lenço na cabeça para proteger o pescoço, mas as pernas dela, coitada, estavam expostas. Porque o pastor falava que ele ia para o inferno se botasse uma calça comprida. Então, o canavial, eles põem fogo no canavial, e às vezes o cara bebeu, dormiu lá no meio da cana, quando acorda ele vê aquele fogaréu vindo, né? Aí como é que ele faz? E um fogo com vento é uma coisa perigosa, você não consegue escapar. Se ele tiver um isqueiro, ou uma caixa de fósforo, ele consegue escapar, porque o que ele faz? Ele põe fogo onde ele está. Lá atrás vem vindo o fogo, o vento está trazendo para cá o fogo. O que ele faz aqui? Ele põe o fogo aqui, para o fogo ir para lá. Aí o incêndio que ele causou, vai indo e vai queimando tudo. Aí antes que chegue o incêndio de lá, o que ele faz? Ele pula para dentro da área queimada. Aí quando o fogo chega, dá a volta em torno dele e continua queimando dali para frente. Isso Cristo fez por mim, isso Cristo fez por você. O fogo caiu, o fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. E agora, qual o lugar mais seguro para você estar? No lugar onde o fogo já caiu, em Cristo. Em Cristo o fogo caiu. Não vai queimar mais ali. Ali você está totalmente seguro. Então aqui quando ele fala, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, no versículo 4, nosso Salvador. Ué, mas espera aí. Deus nosso Salvador? Mas o nosso Salvador não é Jesus? É, porque Jesus é Deus. Nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, olha ela de novo aqui, pela sua graça, olha que palavra linda, graça, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E antes que alguém pense que você creu em Cristo, está salvo, e está salvo realmente, e pode viver do jeito que quer, não. Agora sim você tem uma responsabilidade de viver do jeito que Deus quer. Porque ele vai falar no versículo 8, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.